A paz do Senhor, querido professor, querida professora. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Estou um pouco gripada, um pouco resfriada, mas não poderia deixar de estar aqui para gravar a pré-aula, falar do amor de Deus. Neste trimestre, estamos aprendendo sobre homens e mulheres que tiveram coragem, perseverança e também tiveram fé para lidar e enfrentar as lutas de cada dia. Já estamos passando da metade da nossa lição. A lição de hoje é a lição de número 7, que tem como título Coragem e Perseverança para Recomeçar. Isso mesmo. Nós vamos falar de uma pessoa muito especial aqui, um personagem muito importante aqui na Bíblia, que tem muito a nos ensinar. Essa história está registrada no livro de Neemias, no capítulo 1, os versículos 4 a 11, e o capítulo 4 e o capítulo 6. Vamos para o nosso momento de oração. E eu já deixo a dica de ouro aqui para o professor, não esquecer de perguntar ao aluno como está, como foi a semana, se aconteceu algo, se tem algum pedido específico. Aproveitar o momento para incentivar o aluno a orar e apresentar também aquele pedido específico, que o aluno vai se sentir bem e conseguir ficar em paz ali na aula. Querido Deus, te louvamos e pedimos ao Senhor uma bênção especial para cada um que assistir esse vídeo neste dia. Pedimos que o Senhor possa falar conosco através dessa aula e que nós possamos ser alimentados pela palavra do Senhor, sair daqui como personagem da história, com coragem e disposição para recomeçar. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Na nossa revista aqui do professor, nós temos a palavra do mestre, que é um bate-papo ali com o professor. Você já foi convidado ou convidada a desistir do seu ministério? Muitas vezes, esse convite vem de irmãos que consideram o que estamos fazendo como algo grande demais para nós, ou que o nosso trabalho é infrutífero. Você já se sentiu assim ou já ouviu alguém falar para você relacionado ao trabalho que você foi comissionado na igreja que você congrega ou aonde você está a fazer? Pois é, Neemias nos ajuda a entender que nossas vitórias, além de dependerem da nossa comunhão com Deus, de oração e de habilidades de liderança, dependem também da nossa resiliência. Resiliência cristã é a capacidade que temos em Cristo de lidar com os ataques e crises de forma que estes não modifiquem a nossa estrutura espiritual e emocional. É sofrer e resistir sem abandonar o propósito inicial. Às vezes na vida a gente não consegue dar continuidade a um sonho ou realizar um sonho porque nós paramos diante das dificuldades da luta. Lembre-se que você tem um chamado e Deus está ao seu lado. Não mude. Deus dá vitória aos que perseveram. O objetivo da nossa lição, que os alunos entendam que não podem desistir de fazer a vontade de Deus, mesmo quando os obstáculos forem grandes. Uma aplicação para esse objetivo aqui, às vezes, nos sentimos tão pequenos e incapazes, tão pequenos e frágeis diante dos obstáculos que surgem na nossa caminhada, que pensamos até em desistir. Mas o ponto central diz que Deus sempre está conosco e nos ajuda a realizar a sua obra. Glória a Deus. Então, sinta-se fortalecido neste momento, saiba que Deus está contigo e que Ele te ajudará a realizar a obra que Ele colocou em suas mãos para você fazer. No iniciando a aula, sempre nos traz dica, organize tudo antes da chegada de seus alunos e prepare-se para recebê-los com muita alegria. Mostre ânimo e muito entusiasmo para a aula de hoje. Aproveite para verificar como está o plano de frequência de cada aluno e incentivá-los a não falhar da EBD. É importante a gente sempre estar olhando quem está faltando, quem está mais frequente e sempre incentivá-los a
continuar frequentes, porque uma lição sempre dá continuidade à outra. A gente fala de um assunto, mas um assunto está interligado ao outro. Não se conforme com a ausência dos alunos, procure os pais e responsáveis sempre que houver 2 faltas consecutivas. É importante, faltou uma vez, pode ter acontecido alguma coisa, ter saído para um passeio em família, mas 2 faltas consecutivas é importante o professor procurar os pais e, se possível, fazer até uma visita ao seu aluno. Após a rotina de boas-vindas, oração, chamada, louvor, memória em ação, entregue um pedaço de elástico para cada criança e explique que irá fazer uma experiência científica com eles. Diga que eles devem esticar o elástico sempre que você disser esticar e soltar as 2 pontas quando você disser soltar. Faça isso algumas vezes e depois faça perguntas sobre a experiência. Perguntas como: o que aconteceu quando você esticou o elástico? E quando você soltou? O que aconteceu? Ensine que quando algo é esticado e volta à sua forma depois de solto, dizemos que ele é resiliente. É por isso que eu falei sobre resiliência aqui. Quando a gente sai do nosso estado normal, passa por alguns saculejos na vida, mas consegue voltar sem alteração. E aí você vai iniciar a sua aula explorando esse conceito. E eu trouxe aqui também uma definição de resiliência para que o aluno ou para você, professor, levar para a sua classe. Por exemplo, no sentido literal da palavra, propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. É o que eu disse aqui, às vezes a vida nos propõe coisas, nos prega peças que a gente é saculejado e a gente acha que não vai vencer aquela luta, mas depois você volta ao seu estado normal e tudo está bem. O sentido figurado da palavra, que expressa a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, esse é o sentido figurado da palavra, é quando a gente passa por esse processo todo, mas volta ao normal. Explique que nós precisamos de perseverança. Não podemos desistir diante das dificuldades. Temos que ser pacientes e ter esperança que as coisas vão dar certo segundo a palavra de Deus. Se desistirmos sempre que estivermos diante das dificuldades, diante de algum obstáculo, nunca vamos adquirir experiência. Uma referência bíblica que embausa bem isso é Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4. Ele fala sobre... Ele embalsa bem essa fala minha aqui sobre essa perseverança, essa resistência. Fala assim: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, o segredo da vitória é a perseverança. Glória a Deus. O Memória em Ação diz assim: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Em outra versão, da Almeida Revista e Corrigida, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Esse grande e avultado diz assim, que se intensificou, ou grande volume. Qual que é a explicação, ou o que significa esse versículo? Ele fala sobre a importância de manter a confiança em Deus e de perseverar para receber as promessas divinas. A fé é a forma correta de viver e agradar a Deus. Se o justo se afastar da fé, Deus fica descontente, pois a fé é a forma de preservar a alma e é preciso ter paciência para fazer a vontade de Deus e receber as promessas divinas. Glória a Deus. Então, se você é essa pessoa ansiosa aí, que não tem paciência,
Nesta lição você vai aprender que nós precisamos ter paciência, saber esperar o tempo de Deus e na hora certa as promessas serão cumpridas em nossas vidas. Cantando o Memória em Ação. Eu sempre gosto de cantar o Memória em Ação, porque é uma forma de fazer com que o aluno memorize, grave bem o versículo na sua mente. Diz assim, ó: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Então não perca a sua coragem, pois é através da coragem e da fé que nós teremos uma grande recompensa. A sugestão de louvor é o hino de Neemias, a alegria do Senhor é minha força. Eu vou cantar um pedacinho do hino, que diz assim: onde está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes, então Neemias orou. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. Na alegria forte eu me torno. Neemias forte se tornou. Então eu vou me alegrar e louvar ao grande eu sou. Gente, que horror, né? Minha voz hoje não tá boa, estou muito gripada. Me desculpem aí os erros, o desafino aí, mas esse hino é muito bonito e é uma sugestão para o professor cantar na sua classe com seu aluno na EBD. Agora nós vamos para o projeto de missões. Nós temos esse projeto aqui desde o início do canal, falando sobre um país sugerido pela lição. E a nossa missão da semana é orar pelo país de Costa Rica. E como eu sempre faço, eu trago algumas curiosidades sobre esse país. Mas antes eu quero pedir você que tem assistido os vídeos, que não tem deixado seu like, eu quero pedir você, por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo, comente, porque é muito importante quando você interage aqui com o canal. Seu like é muito importante para o crescimento do canal. Curtindo, comentando e compartilhando, o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é importante e divulga o vídeo para mais pessoas. Então não custa nada, aperta aí esse like que está abaixo aí do vídeo. Assim que você terminar de assistir, compartilhe com outros professores, com alunos, com aquela pessoa que você sabe que esse vídeo vai ser importante e vai abençoar a vida dela nesse momento. Mas falando de Costa Rica, é um país localizado na América Central, é conhecido oficialmente por República da Costa Rica, tem uma extensão territorial de 51,100 quilômetros quadrados, sua capital é São José, seu idioma é o espanhol e sua população é de 5.139.000 habitantes. Historicamente, foi localizado pela Espanha no contexto de exploração empreendido pelas nações europeias. Atualmente, a Costa Rica é uma nação subdesenvolvida, de forte base primária, com indicadores sociais consistentes. A população goza de um bom padrão de vida. O país é caracterizado pela produção de café, pela cultivação de banana e pelo turismo. Conta com belas praias de vegetação e clima tropical. Ressalta-se ainda uma presença de muitos vulcões. Então, é um país que fica localizado ali numa área sísmica. Costa Rica também é reconhecida mundialmente pela sua produção energética renovável, pelo seu pacifismo político e pela sua democracia. Agora, como eu sempre faço, eu gosto de trazer também a imagem da bandeira, algumas curiosidades sobre a bandeira. E a bandeira de Costa Rica é composta por 5 faixas horizontais, nas cores azul, branco e vermelho. E tem também um brasão de armas. A bandeira foi adotada oficialmente em 29 de setembro de 1848.
As cores da bandeira da Costa Rica têm o seguinte significado. O azul representa o céu, o pensamento intelectual, a perseverança, o infinito, a eternidade e os ideais espirituais. Já a cor branca representa a felicidade, a sabedoria, o poder, a paz, a força motriz para prosseguir novos projetos. E o vermelho representa o calor dos costarriquenhos, o amor pela vida e o sangue derramado pela liberdade e a generosidade. Então, para você que já está nos acompanhando há mais tempo, todas as bandeiras de país que foram apresentadas aqui sempre têm um significado importante para aquela nação. O brasão de armas da bandeira de Costa Rica representa a geografia do país, como os oceanos, as montanhas e as demais regiões. Nós temos também o monumento importante desse país sugerido pela lição. E o monumento importante ali em Costa Rica é o Teatro Nacional de São José, que fica na Praça de San José, ou seja, na Praça de São José. O Teatro Nacional de Costa Rica é o principal teatro de Costa Rica. Encontra-se localizado na cidade de São José, entre a Avenida Segunda e a Avenida Central. Fundado em 1897, o Teatro Nacional de Costa Rica promove a produção de artes cênicas de alto nível e preserva este monumento para uso público. Este teatro representa também a decisão dos costarriquenhos na hora de empreender ação e da instabilidade econômica e política da época que foi construído. São José é o centro político, econômico e social mais importante do território nacional, assim como o eixo principal para o transporte e telecomunicações. Provavelmente, por ser uma das cidades mais seguras, tem esse cartão postal maravilhoso e acolhedor, onde recebe milhares de pessoas todos os dias. E agora nós vamos para o nosso principal foco do projeto ID, que nós temos aqui no canal EBD Kids, que é saber como está o evangelho neste país, nesta nação, se é proibido ou não, como que é a liberdade religiosa nesse país. Qual é a religião predominante em Costa Rica? Segundo uma pesquisa realizada, a religião predominante em Costa Rica é o cristianismo, com o catolicismo como a maior denominação. O catolicismo é a religião oficial do país, mas o governo defende a liberdade religiosa. Ou seja, o catolicismo é o maior, mas existe pessoas que falam do amor de Deus ali, que pregam o evangelho. Segundo pesquisas, as principais comunidades religiosas é o catolicismo, que é a maior denominação religiosa do país. Em segunda vem os evangélicos, a segunda maior denominação religiosa em Costa Rica. E vem também os não religiosos, que inclui os agnósticos e os ateus, influência da cultura espanhola. Vou pedir vocês aqui um perdão, estou com a garganta bem irritada para estar falando aqui, mas vamos lá. A Costa Rica foi colonizada pelos espanhóis, o que contribuiu para a presença da religião católica no país. Liberdade religiosa. O Código também proíbe a prática de atos coercivos contra a liberdade religiosa. Então, significa que em Costa Rica tem a liberdade religiosa, é permitido falar do amor de Deus. E quais são os pedidos de oração por essa nação? Precisamos orar para que o evangelho cresça no país de Costa Rica e que Deus fortaleça os nossos irmãos que ali estão levando as boas novas de salvação. Precisamos também orar pelos costarriquenhos, pedindo a Deus para abençoar a vida de cada um e abençoar os missionários que saem dos seus confortos aqui para fazer a obra de Deus, para apregoar o amor de Deus a esta nação. Glória a Deus, que maravilha! É muito bom conhecer um pouquinho de outra nação, saber como está o evangelho naquele país. Agora nós vamos para a nossa história bíblica,
E eu sempre oriento o professor a ler as referências bíblicas, mas se o texto for extenso, provavelmente o tempo não permite fazer a leitura. O professor pode fazer um breve resumo dos capítulos como introdução para a história. A história de hoje está em Neemias, no capítulo 1, dos versículos 4 ao 11. E o resuminho desse capítulo, desses versículos que eu citei, fala que Neemias ora a Deus, confessando os pecados do povo de Israel e pedindo que Deus o receba de volta. Nessa época, Neemias era copeiro do rei, ele estava ali servindo o rei, mas ele soube de como estava a situação dos seus antepassados, da sua parentela ali, né, da sua nação de origem, e ele pede ao rei para autorizar que ele vá ali reconstruir os muros. E Neemias confessa, né, os pecados do povo de Israel, incluindo os seus próprios. Esse capítulo também fala que ele pede a Deus que o receba de volta como seu povo e pede a Deus que faça com que os seus servos sejam bem-sucedidos. Neemias pede a Deus que tenha misericórdia diante de um homem e que ouça a sua oração. Nós vemos aqui que Neemias, né, ele ora a Deus antes dele pedir ao rei licença para ele estar indo ali fazer aquele trabalho que precisaria ser feito. Diante de um homem que ouça sua oração dia e noite e que tenha os seus olhos abertos para ouvir a sua oração. Essa é a oração que Neemias fez a Deus. Nós vemos aqui que a oração de Neemias é um exemplo de fé em Deus e responsabilidade pessoal. Ele chama para si a responsabilidade. Ele fica sabendo de como estavam os seus conterrâneos e ele se preocupa e ele sente no seu coração a necessidade de ajudar. Ele se sente triste por saber que a situação ali não era boa. Já no capítulo 4, ele descreve a construção dos muros de Jerusalém e a reação dos inimigos. Neemias e os judeus enfrentam a hostilidade de Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas. O inimigo fica mais furioso à medida que a construção do muro avança. No entanto, Neemias e os judeus, eles conseguem terminar o muro, pois acreditavam que a reconstrução era parte do plano de Deus para Jerusalém. Então nós vemos aqui que durante, né, esse processo de reconstrução, houve perseguições, houve tentativas de frustrar os planos de Deus, de impedir que aqueles homens reconstruíssem os muros de Jerusalém. Nós vemos que este capítulo nos ensina que com a fé e a oração é possível superar a hostilidade e vencer os inimigos. E finalizando, nós temos o capítulo 6, que conta a história de como Neemias enfrentou a oposição dos inimigos que tentavam intimidá-lo para que ele desistisse da construção da muralha de Jerusalém. Nós lemos que Neemias orou a Deus para ter força para enfrentar os desafios. Depois, além da oração, ele perseverou e confiou no Senhor para concluir a obra. E depois ele reconheceu o estratagema dos inimigos e escolheu confiar na proteção do Senhor e demonstrou resiliência. É o que nós falamos no início. Mesmo diante da luta, da perseguição, das afrontas, ele foi resiliente, teve determinação e adaptabilidade. Aprendemos neste capítulo que nós devemos orar a Deus em todas as situações, pois Ele pode nos ajudar a enfrentar qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, qualquer problema. Por isso que eu iniciei a aula aqui falando sobre a resiliência, que às vezes nós, né, na vida passamos por muitas coisas, por lutas, por perseguições, por afrontas, por calúnias, mas o que nós aprendemos com essa lição hoje é que independente das circunstâncias, da luta que enfrentamos no nosso dia a dia, nós precisamos de orar sempre, ter determinação, coragem, perseverar, pois só vence quem tem esses requisitos. Glória a Deus. Só é vencedor quem tem um requisito básico, que é a fé,
primeiramente em Deus, a oração, Tessalonicenses fala que nós precisamos de orar sem cessar, e perseverança. A maioria das histórias que nós conhecemos na Bíblia, de pessoas que foram vencedoras, foram pessoas que perseveraram, que mesmo diante da luta, não se dobrou, não se prostrou, mas ergueu a cabeça, confiou em Deus e foi em frente. Explorando a Bíblia, havia um homem judeu que era o copeiro do rei da Babilônia. E nesse momento você pode perguntar, professor, ao seu aluno, quem era esse homem? Diz a Bíblia que ele havia nascido lá durante o cativeiro, mesmo assim ele amava a cidade de Jerusalém, pois ele era da terra de seus pais. Um dia Hanani lhe disse que a cidade estava sem portas, com os muros caídos e a população faminta e sem esperança. Podemos conferir isso aqui na figura de número 7.1. Então, esse homem era Neemias, isso aí. Neemias chorou e orou a Deus pedindo sua ajuda. Pouco tempo depois, quando estava servindo vinho ao rei Artaxerxes, ele lhe perguntou: por que você está triste, se não está doente? Então ele disse ao rei: como não estaria triste se a cidade onde meus pais estão enterrados está arruinada? Como Neemias era muito querido, o rei perguntou: o que você gostaria de pedir? Como ele já havia orado, Deus o direcionou e Neemias pediu permissão para reconstruir os muros e as portas das cidades, todo o material necessário. Veja que sabedoria de Neemias. Quando ele soube por Hanani que a cidade estava toda destruída, a primeira coisa que ele fez não é procurar o rei e contar a situação da cidade, mas ele procurou orar primeiro, falar com Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e falar o que ele queria, o que seria necessário. Com a autorização do rei e as cartas para adquirir os materiais, Neemias e a sua comitiva seguiram para Jerusalém. Lá, ele examinou secretamente as condições do muro e somente depois convocou os sacerdotes, os nobres, os oficiais e o povo para dar-lhes a notícia. O povo ficou maravilhado, quem não ficaria, de ver a cidade naquele estado e saber que alguém se levantou a favor ou em prol daquela causa. Olha que importância, que coisa maravilhosa. Antes de fazermos qualquer coisa, precisamos orar primeiro, depois fazer uma averiguação ali do terreno, como Neemias, ele averiguou ali secretamente. E esse já era o primeiro milagre que estava acontecendo. Então todos começaram a trabalhar. É maravilhoso quando nós aprendemos a confiar em Deus e Ele nos dá estratégia para tudo. Assim foi com Neemias. Só que na figura 7.2 aqui diz que, porém, nem todos estavam felizes. Afinal, isso prejudicaria algumas pessoas que lucravam com a fragilidade e a miséria do povo. E aqui se abre um parênteses aqui para os alunos. Sempre vai ter alguém que se aproveita da fraqueza ou da fragilidade de alguém para tirar proveito, para tirar lucro em cima disso. Entre os insatisfeitos estavam Tobias e Sambalate. Quando eles souberam de reconstrução, ficaram furiosos, tentaram desanimar o povo. Outra coisa que é bom frisar para os alunos, sempre vai ter alguém tentando minar os seus sonhos, tentando te desanimar. Vendo que não conseguiram, passaram a ameaçá-los com uma invasão. Mas Neemias colocou guardas nos pontos baixos e mandou cada trabalhador ficar com sua espada na cintura. Então Neemias foi um homem sábio e estrategista. Ele não se dobrou diante das ameaças, diante de qualquer coisa que pudesse vir da parte daqueles homens invejosos para tentar desanimá-lo. Na figura 2.3, eles também mandaram mensageiros chamarem Neemias para uma reunião secreta, mas todas as vezes Neemias rejeitou o convite e continuou a trabalhar. E é interessante aqui que quando eles tentam de uma forma e não conseguem nos parar naquilo que nós estamos fazendo, eles sempre vão tentar outras estratégias. Foi o que fizeram com Neemias. Eles tentaram parar, tentando fazer reuniões, e desesperados para impedir a obra, eles
pagaram profetas para mentir. Olha aí a última cartada deles. Eles davam mensagens de desânimo a Neemias como se fosse o Senhor. Mas quem tem intimidade com Deus não é enganado, porque ele sabe discernir a voz de Deus. Vejam como é importante ter intimidade com Deus. Neemias não se deixou enganar e nem desanimar. Antes, perseverou firme e seguiu em frente. Ele seguiu no seu propósito, ele estava fazendo algo e ele continuou fazendo. Na figura 7.4, diz que Neemias estava sempre orando, motivando a fé do povo e trabalhando ao lado deles. Ou seja, ele apontou o serviço, mas ele também estava junto. Ele foi o primeiro a se levantar e fazer. 52 dias depois de iniciada a reconstrução, os muros estavam todos reparados. A cidade estava segura novamente. Os inimigos do povo de Deus ficaram assombrados. Viram o quanto Deus havia trabalhado por eles. Deus quer que tenhamos a mesma coragem e persistência de Neemias e não desistir diante dos obstáculos. Glória a Deus, que lição maravilhosa. Que nós possamos aprender com Neemias, que mesmo diante de obstáculos, de calúnias, difamações, de afrontas, nós não podemos parar, porque Deus está conosco. Nós vimos que na aula de hoje, como Deus nos ensina e nos encoraja a seguirmos confiante no propósito que Ele nos chamou. Glória a Deus. Vemos aqui também quantas estratégias os inimigos usaram e Neemias em momento algum parou para perder tempo com fofocas e mentiras. Ao contrário, olha o que Neemias respondeu quando aqueles opositores, aqueles inimigos ali, tentaram afastá-lo do trabalho que ele estava fazendo, da obra que ele estava executando. Ele respondeu assim: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Então, nunca pare de vir conversinhas sem fundamento. Enquanto estiver executando o seu trabalho, não importa o que você esteja fazendo, se Deus te chamou para fazer algo e você estiver cumprindo com o seu chamado, muitas pessoas vão ser usadas pelo inimigo para tentar abalar a sua fé, para tentar trazer confusão, medo e dúvidas, ou até mesmo nos fazer parar e desistir de executar aquela obra que foi nos proposta por Deus a fazer. Mas Deus quer que nós venhamos ser perseverantes, que confiemos nele, sem vacilar. Pois, independente das circunstâncias e da situação que você estiver enfrentando, ele é fiel e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa aula maravilhosa e pedindo a Deus que nos dê força, que acrescente fé aos nossos corações diante das adversidades que surgirem, para que nós venhamos conseguir executar o propósito, a obra de Deus que Ele colocou em nossas mãos para ser realizada. Querido Deus, te louvamos por mais esta aula maravilhosa que o Senhor nos permitiu estudar, aprender. Que o Senhor, neste momento, possa abençoar a vida de cada um que terá acesso a esta aula e que o Senhor venha nos encorajar, venha nos encher de fé, de força e nos ensinar a ser perseverante diante de qualquer circunstância, diante dos nossos opositores, que nós saibamos confiar no Senhor e cumprir com o teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Neste momento, quero deixar aqui a correção dos exercícios para você que acompanha, que gosta de corrigir o exercício. Tem o número 1, encontre as respostas e caça palavras e complete as frases. Depois nós teremos o número 2, escreva dentro do tijolo a palavra que corresponde e aprenda o segredo da vitória de Neemias. E depois temos o exercício número 3, que fala para você completar as lacunas e revise os versículos que aprendeu hoje. O versículo é: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Hebreus 10 e 35. Então, que Deus abençoe você que ficou até o final desse vídeo. Quero pedir mais uma vez,
Se você tem assistido e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Toda semana eu posto vídeo da pré-aula da EBD e também posto uma dinâmica relacionada com esta lição. Depois que você se inscrever, deixe o seu like, isso é muito importante, pois assim o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e divulga o vídeo para mais pessoas. Então, depois de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Tchau, tchau. Nós nos vemos no próximo vídeo, querendo Deus.